sentados confortavelmente, elevemos os nossos pensamentos ao alto, para que possamos equilibrar o nosso corpo físico e entrarmos na sintonia espiritual com a espiritualidade que nos acompanha, que nos trouxe até aqui. E com essa sintonia de paz, vamos agradecer. Vamos agradecer a mais um dia desta reencarnação. Agradecer pelas forças que nós temos, pela vida. Agradecer pelo alimento. Agradecer pela casa de Jesus, esse ponto de luz que nos acolhe, que nos ampara, e a toda a equipe espiritual que se faz presente. Amigo Jesus, esteja sempre conosco, nos abençoando, nos protegendo de tantas dificuldades que passamos em nosso dia a dia. Esteja conosco, nos abençoando e nos orientando para que possamos trilhar os melhores caminhos. Esteja conosco, para que um dia possamos estar contigo do outro lado da vida. Que assim seja. Boa noite a todos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, que possam sentir a energia do ambiente, que possam sentir a espiritualidade agindo sobre cada um de nós e que sejam muito bem-vindos. Como sempre, antes da palestra, nós temos alguns avisos. O primeiro aviso é que nós começamos neste mês o nosso curso do ESG, é o Estudo Sistematizado da Doutrina dos Espíritos. É um estudo que nós reunimos amigos, vamos fortalecendo os laços de amizade e vamos estudando um pouquinho mais da doutrina. E a gente tem sempre aquela frase, né? Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. E aí a gente faz muitas reflexões, explorando sempre os princípios da doutrina dos Espíritos. Por isso é uma chance que todos nós temos de nos aprofundar cada vez mais sobre essa doutrina que nos ampara, que nos acolhe, né, que nos esclarece, que nos fortalece. Porque o que nós conhecemos acaba fortalecendo os nossos corações. O ESG acontece toda segunda-feira, das 7 da noite até as 8h30. É 1h30, e aqueles que ainda não vieram, fiquem à vontade para estar. As pessoas que estão nos assistindo pela internet, né, que moram aqui nas proximidades, também será muito bem-vindo. Toda segunda-feira, das 7 às 8h30 da noite. Outro trabalho que nós ofertamos aqui na casa é o atendimento fraterno. O atendimento fraterno é um momento que nós temos de uma conversa amiga. Então, aquelas pessoas que tiverem algum sentimento de aflição, de angústia, aquelas pessoas que têm curiosidade sobre a questão espiritual, aquelas pessoas que têm algum problema de saúde, né? É um momento que a casa abre para que possamos conversar. E através dessa conversa e a intuição dos amigos espirituais queridos, nós fazemos algumas orientações. Então, a todos vocês que estão aqui na casa ou então pela nossa internet, saibam que existe esse trabalho. Ele acontece em 2 dias diferentes. Às sextas-feiras, das 18 até as 17, que antecede a palestra, e aos domingos, das 10 às 11. Eu coloquei 11 de propósito, né? Então, aqueles que quiserem, fiquem à vontade em estar conversando conosco. Aos domingos, todos os domingos, das 9 às 10 da manhã, nós temos uma outra atividade aqui na casa, que quem já conhece se apaixona, que é a nossa Roda do Evangelho. A Roda do Evangelho é mais um momento onde nós estamos entre irmãos, discutindo o Evangelho de Jesus através da doutrina dos Espíritos. Esse Evangelho ele vai trazer muitas reflexões. Nós temos um momento onde nós abrimos os nossos corações, compartilhamos as nossas angústias, as nossas experiências, e com isso a gente vai se fortalecendo cada vez mais, né, através
do olhar do outro também. Então, a roda do Evangelho, todos os domingos, das 9 às 10. Estão todos convidados. Na próxima sexta-feira, que é o dia da nossa palestra presencial, toda sexta-feira, a partir das 19 horas, nós estaremos recebendo o nosso companheiro Gessi Júnior. Gessi Júnior é um trabalhador espírita lá de Eunápolis, e a gente gostaria muito de fortalecer a presença de todos, para prestigiá-lo também. E ele vai trazer para nós o tema, o ontem, o hoje e o amanhã do Centro Espírita. Vamos lembrar que a mensagem de hoje nos traz sobre família. A família é mais do que um laço consanguíneo. Ela é o alicerce onde construímos nossos sonhos e aprendemos os valores que moldam nosso caráter. Hoje, nós vamos conversar com a nossa amiga Silvia Bião, trabalhadora espírita, que vai trazer o tema Família, a base e conexão que transformam vidas. A todos, muita paz e a Silvia, muita luz. Boa noite a todos. Boa noite. É um desafio e um prazer estar aqui. Vamos falar hoje, vamos conversar sobre um tema que nos toca muito, que envolve a todos e tem uma história. Uma história de todos nós espíritos encarnados. Porque quando a gente fala de família, a gente fala da existência que nós temos. A gente fala de algo que nos surpreende. Por quê? Porque a família é um laço que nos traz e nos envolve para o crescimento, nos envolve para o aprendizado, para a nossa evolução. Falando de família, quando a gente busca no dicionário, no Google, o que é família, eles nos dizem o seguinte, que é um substantivo feminino, é um conjunto de pessoas vivendo debaixo de um mesmo teto, um modelo de pai, mãe e filho ou filhos. Só que, a gente parando para analisar, a gente começa a refletir sobre realmente o que é família. Para muitos, a família é o lar do coração, onde a gente aprende a amar, a respeitar, a ter solidariedade, criar laços que nos fortalecem, criar conexões que acompanham por todos os anos de existência que temos. Muitas vezes a gente para e diz assim, eu acho que eu estou na família errada. Ou então, eu não sei por que eu estou com este irmão, meu irmão, que não tem nada a ver comigo. Ou a gente para e olha, nossa, meu pai, por que o meu pai me trata tão mal? Ou que simplesmente me abandonou. E a gente para refletir. Por que a gente vem com este sentimento de tristeza, ou de rancor, pelo pai, pela mãe, pelo irmão? E a gente pensa, poxa, por que isso? Por que Deus foi tão mal comigo? Mas será que Deus realmente foi mal conosco? Quando nós encarnamos, nós escolhemos os laços familiares. Muitas vezes, os momentos dos nossos irmãos, dos nossos pais, a gente para refletir em quem fomos nós no passado. Os nossos pais muitas vezes tiveram dificuldades para, talvez, se afastar dos filhos, dos irmãos, por algum motivo. Cria uma certa distância do outro, pensando, eu não gosto do meu irmão. E se vocês me permitem, a minha família, nós somos
4 irmãs. E eu sempre, quando eu vi, as minhas irmãs já estavam adultas, então, jovens. E quando eu tinha 10 anos, eu ganhei uma irmã. E para mim aquilo foi muito chato. A gente sempre pensa assim, por quê? Por que aquela irmã teve que vir? Por que eles tiveram tanto filho? E aí, por um momento, eu fiquei muito chateada. E eu passei a não gostar. Eu não queria que ela estivesse ali. E ela nasceu, foi crescendo, e a gente brigava muito. Aí eu me pergunto, de uns anos para cá, por que eu tinha tanta dificuldade de conviver com ela? Era só ciúmes? E eu fui percebendo, ao longo do tempo, o quanto ela era importante para mim, o quanto ela era importante para o meu crescimento, assim como todos da minha família. E hoje, de uns anos para cá, nós temos uma relação muito boa, maravilhosa. E eu creio que todo mundo aqui passa por essa dificuldade. Com o irmão, com o pai, com a mãe. Mas a gente para pensar, os nossos pais, como é que foi a vida deles antes? E como é hoje? O que nós podemos fazer para mudar esse momento da família? A gente fala que família são laços de amor, de respeito, de compaixão. E isso é muito importante para que a gente se perceba neste momento, neste caminho, nesta família. E ninguém nasce na família errada. Todos nós nascemos na família certa, com as pessoas certas. Nós precisamos entender e aprender com tudo isso. No modelo de família, antes da sociedade, a gente tinha aquele modelo de família patriarcal, que era o homem que chefiava a família, que ele tinha que sair, trabalhar, trazer sustento para dentro de casa. Este era o modelo de família. Com o passar do tempo, após a Revolução Industrial, nós percebemos que isso foi se quebrando. Por quê? Porque a classe baixa tinha dificuldades e as mulheres passaram a trabalhar fora para ajudar no sustento da família. Isso se quebrou um pouco, ou seja, as mulheres também passaram a trabalhar e estar dentro da família, ajudando a família. Isso já foi diferente. Então, aquele modelo patriarcal, ele foi quebrado. Então, tanto o homem, tanto o pai quanto a mãe, eles trabalham para levar o sustento. E isso assim vai crescendo. As famílias de classe média, as famílias de classe alta, e foi seguindo. Nos dias de hoje, a gente ainda tem famílias que ainda seguem esse modelo patriarcal. Mas nós temos também famílias que não se enquadram nesse modelo. A gente tem famílias de diversas maneiras, de diversas formas. Nós temos pais e filhos, mães e filhos. Temos mães que trabalham e pais que cuidam dos filhos, cuidam da casa. Temos famílias de tios e sobrinhos, avós e netos, família de irmãos. Temos família de 2 pais, 2 mães. E o que mudou? Só mudou a forma, mas a maneira de ter a família é a mesma. Porque o amor não precisa de detalhes. O amor é único. Então, quando a gente fala de família, a gente fala de amor. A gente fala de envolvimento, de laços. E essa é a base de uma família. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrai a vosso pai e a vossa mãe,
a fim de viveres longos tempos na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo 20:12. Nesse trecho do Evangelho, a gente pode refletir a profundidade do amor, da caridade, principalmente nas relações dos nossos familiares. A ideia não é só apenas a gente amar, é também respeitar os nossos pais. É interessante quando ele fala que a honrar pai e mãe, viver todo o tempo aqui. Quando a gente para pensar que os nossos pais ficaram tanto tempo cuidando de nós, ou o pai ou a mãe, quantos tiveram dificuldades, muitos pais não queriam olhar para os seus filhos, mas isso não significa que com o passar do tempo, quando eles chegam a um determinado momento da vida, da velhice ou problema de saúde, que nós tenhamos que abandoná-los. Não, nós temos que continuar honrando e respeitando e amando. Porque Jesus nos ensinou a amar. E é esse amor que transcende a gente. É esse amor que a gente para refletir e ver o quanto é importante olhar para os nossos pais. A gente sabe muitas vezes que os nossos pais e mães são difíceis. Quantos de nós já dissemos, nossa, minha mãe é muito difícil. Meu pai, eu suporto meu pai. Meu pai me bate. Eu odeio meu pai. Naquele momento a gente pensa um pouquinho. Será que realmente eu tenho que odiar meu pai? Tenho que ser revoltado com meu pai? Com a minha mãe? Existem momentos na vida da gente que a gente precisa parar, refletir e saber de fato o que é amar. Quando a gente para amar os nossos pais, quando a gente para amar os nossos irmãos, a gente percebe que tudo aquilo pode passar. Não é fácil, mas é possível. Quantos momentos a gente lida com as mães, principalmente mãe, acho que a maioria aqui, a mãe sempre é que age, é que cobra. E a gente passa por determinadas situações, puxa, minha mãe é chata. Nossa, minha mãe fala demais, minha mãe cobra demais. Mas é a preocupação de cuidar, de proteger. E um dia eu ouvi dizer assim, quando a gente tem filhos, os filhos não são nossos. Os filhos é da vida. Os filhos é do mundo. Eu não entendia isso, mas eu passei a perceber que eu precisava amar meu filho, mas precisava deixar ele caminhar. E se ele sofrer, se ele sentir alguma dor, eu gostaria para ajudar. Mas ele também, depois, ele vai trazer de volta para mim esse mesmo sentimento. Mesmo que por algum momento eu tenha feito ele ficar chateado. Mesmo que por algum momento ele tenha tido momentos de irritabilidade. Mas o amanhã, ele tem que se permitir, nós precisamos nos permitir, para que esse amor cresça, para que esse respeito aconteça. É importante valorizar aqueles que, mesmo sem laços sanguíneos, desempenham papéis fundamentais em nossas vidas, porque é este olhar mais amplo da caridade que sugere que o amor deve ser praticado em todas as formas. Às vezes, os filhos, eles são adotados. E muitas vezes, o amor é
doam o amor, doam o seu tempo para fazer com que o filho cresça, evolua, aprenda. E não precisa ser pais e filhos do mesmo sangue. Basta você saber que você tem aquela família porque é necessário. Isso é importante. Os relacionamentos eles são mais saudáveis e respeitosos quando os nossos pais exercem um papel importante nessa trajetória. Muitas vezes nós paramos para pensar qual o papel de nós, como pais, na vida dos nossos filhos. Qual o papel dos nossos filhos na vida dos pais? Esse papel a gente já traz em nossa consciência. No momento que escolhemos os nossos pais e os nossos filhos nos escolhem, tenham certeza que é um aprendizado. Esse aprendizado é mútuo. Porque muitas vezes a gente precisa ver que no passado eu fiz algo ou não para os nossos familiares. Mas a gente traz uma certeza de que juntos nós podemos fazer diferente. E a encarnação que nós temos é a encarnação que precisamos aprender a respeitar, aprender a evoluir juntos. No Livro dos Espíritos, a pergunta 775 diz assim, Kardec pergunta aos Espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Os Espíritos respondem: é uma recrudescência do egoísmo. Então, podemos pensar que os laços familiares são fundamentais para a formação do caráter e dos valores do indivíduo. A família, em sua essência, é um espaço onde aprendemos sobre amar e respeitar. No papel da família, é muito importante a formação do indivíduo, porque são nesses laços que funciona todo o suporte emocional e moral. São esses laços que nós podemos fazer a conexão afetiva, o aprendizado necessário para viver em harmonia, tanto conosco quanto com aqueles que estão ao nosso lado. E sem amor, respeito, o egoísmo, ele intensifica as nossas vidas. Ele começa a priorizar as nossas próprias necessidades. E aí sim, a gente para e faz um momento de egoísmo, de desrespeito com os nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos. Na visão espírita, a família vai além dos laços consanguíneos. Somos todos parte de uma grande família universal. Cada reencontro familiar é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. E quantos de nós temos amigos que a gente diz assim: nossa, eu gosto tanto de você como se fosse minha irmã. Eu gosto mais de você do que da minha irmã. Mas esses laços de irmãos, universal, a gente pode perceber que em outras encarnações nós tivemos esse envolvimento. E ninguém aqui pode dizer que foi um acaso. Os laços de amor é um bálsamo de cura feridas, fortalece os nossos corações. É um amor que transcende os nossos erros, as diferenças, acolhe cada membro do seu jeito, da sua forma. Mas para isso a gente precisa respeitar os laços dos bens de cada um. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos o seguinte ensinamento que nos inspira a amar mais profundamente quando praticamos o perdão.
que a gente perdoe as falhas que nós achamos que é uma falha. Muitas vezes a gente acha que está sendo julgado. Muitas vezes a gente não para em nenhum momento para ver o lado do outro. Quantos de nós não brigamos com os nossos irmãos, os nossos pais, os filhos, e diz, não, eu vou esperar ele até mim. Ele que é bom, ele tem que pedir desculpa. E existe o perdão, existe o amor. Porque o amor fala muito mais alto. O amor vem de dentro dos nossos corações. O amor já está ali. Somos nós que precisamos apenas deixar fluir. Quando a gente passa a amar, a deixar esse sentimento envolver os nossos corações, o perdão é muito mais fácil. Você consegue deixar fluir o sentimento dentro de nós, dentro de cada um de nós. E é interessante porque quando a gente acha ou imagina que o erro está só no outro, a gente esquece que ninguém erra sozinho. O erro está em ambos os lados. Mas muitas vezes eu preciso ser mais compassivo, ser mais flexível, talvez seja a palavra. A gente muitas vezes precisa ceder esse sentimento para perdoar, para desculpar, para que a harmonia reine no lar, na família, ou no grupo de trabalho, de amigos, que não deixa de ser a nossa família. Nós que trabalhamos, passamos muito tempo com os colegas de trabalho, que é uma família. Conexões que transformam vidas. A família é uma conexão que transforma vidas. Tem uma frase que diz assim: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Essa frase é do livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. Essa frase nos convida a olhar para a família não apenas como um grupo de pessoas unidas por laços consanguíneos, mas como um verdadeiro alicerce que sustenta os nossos valores, as nossas crenças, as nossas emoções. Cada família ela é única. Nenhuma família é igual a outra. Cada família tem uma história. Cada família tem desafios. Cada família tem conquistas. E nós temos o hábito de moldar a nossa família. Mas a família, ela precisa de liberdade. Liberdade para transcender. Liberdade para crescermos juntos. Liberdade para nos apoiarmos juntos. A partir do momento que você respeita o seu familiar, essa forma de transcender, de edificar, de fortalecer, é muito maior. Vamos imaginar uma construção de uma casa ou de um edifício. As paredes, telhado, tudo é feito de... A gente busca comprar os melhores materiais de construção para fazer a nossa casa. Eu quero as melhores pedras, eu quero melhor tinta. E é essa base que a gente precisa para a nossa família. É essa base que fortalece a nossa família, a construção, que é justamente o respeito
nossos laços familiares. A conexão que acontece com amigos que surge num momento de cumplicidade, amizade, respeito e aprendizado mútuo. Eu tenho um exemplo bem interessante. Hoje, nós somos uma família aqui na Casa de Jesus. É interessante que quando nós começamos aqui, nós éramos 5 pessoas, 6, 7, e a família foi crescendo. Mas por que essa família cresceu? Será que apenas porque todo mundo tem o mesmo interesse no espiritismo? Será? Essa família cresceu porque houve respeito, porque houve acolhimento, porque houve respeito, amor, solidariedade, fraternidade. Essa família, ela se construiu, está se fortalecendo ao longo dos dias. Isso é muito importante. A gente passa aqui, final de semana, como José Carlos falou na roda do Evangelho, e é um momento, é uma união fraternal. É um momento onde todos se escutam. E quando um não está, existe a preocupação de saber se está bem, por que não veio. Isso é família. E a gente pode fazer isso também com as nossas famílias, a nossa família consanguínea. Quantos de nós deixou de buscar, deixou de ligar, deixou de conversar com o familiar? Quantos de nós paramos, ficamos às vezes só pelas mensagens do WhatsApp? Não liga para saber. Eu ainda, graças a Deus, ainda tenho a minha mãe, e ela mora em Salvador, e diariamente eu falo com ela. E esse laço eu não quero deixar. Assim com ela, como as minhas irmãs também. Por mais que nós tenhamos, nós, uns aos outros, é importante que a gente se lembre dos nossos familiares, nossos pais, nossas irmãs, primos, tios, sobrinhos. É importante ligar, dizer: olha, eu estou aqui. Olha, eu te amo. Será que aqui, famílias, qual foi a última vez que se olharam e disseram: eu te amo? Vou fazer um convite agora. Todos aqui se divertirem. Uns levantar, abraçar o outro e dizer o quanto é importante. Pai e filho, esposo e marido, casal, enfim. Todos vocês agora, eu gostaria de fazer isso, se for possível. Importante para nós conhecer vocês.
gostoso, hein? Foi bom. Que maravilha. Que felicidade. Muito bom. Agora que os corações estão ainda calmando. Que a gente possa cultivar esses momentos entre nós, em nossas famílias, com os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Esse momento é um momento único que cada um de nós podemos sentir agora. Eu tenho certeza que, como fez bem para Deus, por mais que a gente encontre pela manhã, pela tarde, em cima da noite, mas quando a gente coloca para fora dessa forma tão leve, fica muito mais fácil. Eu vou passar um vídeo agora que eu sigo essa pessoa há muito tempo, Aline Miller. E toda vez que eu vejo esse vídeo, eu acho muito importante. E eu vejo a importância da família. E aí nós vamos passar ele aqui agora. O jeito, a frequência da mais tempo. E se eu não conhecesse a mamãe, não ia decorar esse modelo. O jeito que ela fala, ela é carinhosa, ela brinca muito. Todo dia. O que você gostou dela? Você tá falando, né? A vida. A mamãe dá beijinho, a mamãe tenta dormir, não é? Nessa casa é impossível ter um xixi que não é impossível. Sou eu mais xixi, fala a verdade.
sabe disso. Sim. Uma realidade que você está sempre, não é muito feliz. Como você bem. Obrigada por tudo. Obrigada por ser essa mulher tão legal. Você é tão responsável e tão parecida com o seu pai. Obrigada, isso não era pra falar, porque já tá na cara. Tá? Te amo. Viu? Mas como que a gente briga? Eu te amo muito, do fundo do meu coração. Pra mim é até difícil de dizer porque é incrível ter você. Obrigada por seu irmão, tão generoso comigo, tá? Fátima, muito obrigada por todo o tempo que você me educou. Que você ficou comigo pra melhorar cada dia. Pela minha vida. Porque você se importa muito comigo. E tem vezes que a gente também fica muito, mas sempre no melhor que você faz isso. Eu me sinto muito abençoado por ter vocês quatro na minha vida. Vocês são quatro presentes, cada um na sua beleza, na sua força. E você é uma fortaleza. Você é linda, você é generosa, você é justa. Você tem um coração muito lindo. Estou muito feliz que você chegou na nossa vida. Completamente esperando. Tony, pedaço de mim. Ninguém que me ajuda. É um solzinho na vida, garoto. Vai te amar muito. Sempre, tá? Sempre. Você aprende tudo muito rápido. Estou muito orgulhoso de você. Eu sei que você se sente que está no seu melhor. Eu sei que você está querendo acertar. E você está acertando muito, tá? Eu te amo, mulher. Eu te amo. É muito meu filho. Papai, É muito meu filho. Tadinho. Difícil. Até não ter tantas pessoas, tanto plano, eu, tenho vários, tanto vai ter. Gente, a gente está no texto que vocês estão assistindo aqui. A gente, vocês estão vendo aqui, felicidade, alegria, como a gente tem aqui e agora. A gente também quer agradecer muito que conversou com vocês durante o tempo e a gente vai muito nos sistemas da eu era mais quieto, não ficava mais na minha, chegou um momento na minha vida que eu... Volta o vídeo lá, senão... Hã? Volta o vídeo lá. Eu vou desligar aqui. É interessante, como eu estava falando, que não precisa ter laços com essa vida. E são transformações. E sempre que eu vejo esse vídeo, eu me emociono, porque é muito lindo. E eu tenho muito a agradecer, primeiramente a Deus, pela oportunidade que Ele me deu. Porque eu venho de uma família que sempre me amou muito. E um dia eu pude perceber ou aprender que você ter dois pais é muito bom. E amar os dois que não estão mais aqui, né? Já retornaram. É maravilhoso. Eu aprendi com cada um deles. Mas eu só entendi isso pouco depois. Porque quando você olha para o retrovisor e apenas pega o exemplo e segue, é muito importante. E eu quero agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês esse momento, essa história de família, essa história da família da nossa casa. Importante que as peças essenciais desse quebra-cabeça familiar somos nós, filhos,
Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui, de termos a nossa família. Aquela família que veio, que nos ensinou, que nos ensina, e que por algum motivo tem algum percalço, mas que nós sejamos conscientes de que há necessidade deste percalço é para aprender essa convivência. E essa convivência de amor depende de cada um de nós. Que os mentores desta casa possam nos envolver de muita energia, de muita paz e serenidade em nossos corações. Que possamos retornar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos, com a certeza de que família é o alicerce da alma.